Salve, rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Mais um vídeo do canal Brown Fogo. Cara, eu peço desculpa porque tá meio estourada aqui a luz, né? Que eu tô bem de frente aqui pra janela. Mas eu já guardei tudo aqui na minha mala, né? Então até o próprio tripézinho, né? O apoio já tá ali guardado. Então vamos assim mesmo, cara. Eu tô encostando aqui na parede. E vamos falar um pouquinho sobre algumas situações do Botafogo que eu acho importante, pessoal, até porque a gente não gravou nenhum conteúdo ontem, né, nessa última terça-feira. Eu peço até desculpas pra vocês, mas, cara, assim, sendo franco, até abrindo aqui pra vocês, porra, tá sendo literalmente um sonho, né, assim, sei lá, cara, na realização de um sonho, tudo que eu vivi aí nos últimos 3 dias, sabe? Porra, eu lembro lá em 2019, eu me marcando, né, pra poder participar da Supercopa Desimpedidos. E, porra, era um sonho muito distante ainda, cara. E aí, porra, vieram os novos projetos do TikTok. Quem me acompanha lá sabe. A gente tá com quase 2 milhões e 100 mil, né, inscritos lá no nosso perfil no TikTok. A gente fala sobre tudo de futebol. E a partir dali a gente pôde jogar, né? O pessoal dos Impedidos convidou a gente pra jogar, né? E, cara, tá sendo uma realização muito grande. Não posso dar spoiler do que aconteceu, tá? Mas foi muito legal, né? Tomei injeção e tudo pra poder jogar, porque eu tô com uma pubalgia muito chata. E, assim, pô, aproveitei ao máximo, né, esses 2 dias pra conhecer pessoas que eu sempre admirei, que eu sempre idolatrei, tá ligado? Então, foi incrível, né? Mas a gente tira esse atraso ao longo dos próximos dias, tá bom, pessoal? Amanhã, né? Hoje, talvez, quando eu voltar pro Rio de Janeiro, eu tô aqui em São Paulo ainda. Quando eu voltar pro Rio de Janeiro, por volta ali de umas 5, 6 da tarde, quando eu chegar em casa, quem sabe a gente não abre uma live para trocar uma ideia, para poder colocar o papo em dia. E amanhã de manhã tem uma Acorda Botafogo, tá? A gente volta com a Acorda Botafogo, programação normal, nesta quinta-feira, beleza? Bom, vamos lá, gente. Eu quero trocar uma ideia com vocês, né? Até porque a gente não teve nem resumão ontem, porque não teve notícia, né? A gente não teve notícia nenhuma do Botafogo ontem, né? Como a gente falou, são quase 2 semanas sem jogo do Botafogo, então naturalmente, né, a gente vai ter um pouquinho de paz, né? Tomara, né? No máximo uma notícia aqui sobre essa questão da camisa aqui, comercial ali, tem situação de fornecimento de material esportivo, mas assim, campo, bola, quem joga, quem não joga, a gente já inclusive adiantou, né, no último vídeo quais foram, né, as situações, né? A gente não deve ter Gatito e não vai ter Eduardo para o próximo jogo contra o Goiás. Gatito na seleção paraguaia, Eduardo suspenso. Podem entrar ou Danilo Barbosa para o Tietê adiantar junto com o Lucas Fernandes, ou o Gabriel Pires pode jogar junto com o Lucas. E o Lucas Perry pode fazer a sua estreia como goleiro do Botafogo. Tá? Inclusive, o Lucas Perry, eu estava vendo até um dado interessante. O Lucas Perry, nesse ano de 2022, né, foi até um levantamento de um amigo meu, que é o Tomás, né, cara, que ele tem um perfil super legal no TikTok, que é o Corneta Gourmet. Ele participa do 3 na área, né, cara, que é um programa, né, que fala muito sobre seleção, né, que é com o Thiago Leifert, com o Rica Perrone, com o Eduardo, que é o Fui Clear. E ele fez um levantamento, né, que o Lucas Perry é o segundo goleiro com a maior média de pênaltis defendidos esse ano. Então isso é bem interessante, né? A gente tem um goleiro que se destacou muito no Botafogo por ser um pegador de pênalti, que é o Gatito, e agora você ter um pegador de pênalti chegando para poder pegar esse bastão é legal, né? Então, se eu não me engano, ele pegou 30% dos pênaltis que ele tentou defender esse ano, obviamente com a camisa do Náutico, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. A gente dosa da seguinte maneira, cara. Eu tô vendo alguns comentários, né? Eu vi que repercutiu muito a fala do Guto Ferreira. O Guto Ferreira dizendo que esse time do Botafogo atual é um outro time em relação àquele, por exemplo, que o Coritiba venceu o Botafogo lá no Couto Pereira, em que o Guto Ferreira não era nem técnico ainda do Coxa, era o Morínigo, que é paraguaio. O Coritiba venceu por 1-0 o gol do Igor Paixão. E o Botafogo, cara, ele tem, assim, basicamente metade de um time novo. O Adrielson não estava naquele time. Eu não vou nem contar o Rafael, porque ele não pode jogar, mas o Rafael tá de volta, ele vai se Deus quiser, ter sequência. O Sauer voltando de lesão, o Marçal titular, o Eduardo titular. Você tem o Danilo Barbosa entrando no segundo tempo, o Gabriel Pires entrou no segundo tempo, né? Vitor Sá voltando de lesão. Jefinho, né, que não era uma realidade naquele momento. Tiquinho Soares. Então, assim, Júnior Santos é outro que também chegou. Então, é tanta cara nova, né? Seja que, assim, voltando de lesão, ou, né, porque foi contratada nessa segunda janela, que, sabe,
dá uma realidade maior, né? Dá uma realidade a mais, né? Dá uma realidade mais forte, né? Melhor dizendo, né? Para concordar assim, melhor as palavras. Só que agora, eu acho que é muito importante, né, a gente dosar as expectativas. Eu sempre falo isso, vocês me chamam de chato, né? Tem gente que com razão fala, Brownie, pô, você é muito chato, pô, você não pode dizer o que o torcedor tem que falar, o que o torcedor tem que pensar, tem que fazer. Se o torcedor quiser sonhar com o G4, ele pode? Claro que pode, cara, eu não sou ninguém, porra, eu sou só mais um, né, dentre milhões de botafoguenses que tem uma expectativa com o time, é óbvio, né? Quando a gente vai pro estádio, a gente pensa no melhor, né? A gente, pô, pelo menos tenta pensar, né? Mas agora, a gente sabe, cara, que é uma situação que é a seguinte, cara, a gente viveu isso no início do primeiro turno, em que o Botafogo, se vencesse o América Mineiro num jogo lá no Independência, virava líder do campeonato, líder parcial do campeonato. Aí o Botafogo, a bola pegou na trave, 1-1, o Botafogo se manteve em quarto lugar, e aí teve aquela sequência de 5, 6 jogos aí quase que sem vencer. Aí o Botafogo bateu lá perto da zona do rebaixamento. Então, e aí é aquele desespero, né? Quando você olha pro time, vê que tá melhorando um pouco e você já mira, não, a Libertadores é logo ali. Não é logo ali, cara. Ainda não é essa a realidade. O Botafogo ainda é um time que oscila. O Botafogo não vence 2 partidas seguidas do Campeonato Brasileiro desde aquela vitória contra o São Paulo, né, contra o Inter. O Botafogo venceu aquelas 2. E fora isso, cara, o Botafogo não venceu mais nenhuma partida em sequência no campeonato. O Botafogo não tem 3 vitórias seguidas no campeonato, certo? Então, se tem uma coisa que o Botafogo hoje, ainda independente dos reforços, é um time ainda desequilibrado e inconstante. E essa constância, obviamente, que a gente tem que buscar ao longo do campeonato, sabe? E nós ainda não encontramos, certo? Por isso que, como eu falei, o Botafogo foi lá e venceu o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza era o líder do retorno, estava com 5 vitórias seguidas, eram 7 jogos sem tomar gol. A gente foi lá e meteu 3 no Fortaleza. Aí pronto, não, porra, mas se fizer a conta aqui, a gente já tá perto da pré-Libertadores. Eu falei, gente, calma. Não, mas tem que ganhar do América para encostar. Eu falei, cara, tem que ganhar do América porque a gente tem que melhorar o nosso desempenho, o nosso retrospecto dentro de casa. Mas assim, se engana quem acha que é uma obrigação vencer o América Mineiro pelo fato do Botafogo ser um time melhor, né? E aí o Botafogo empata em 0-0, joga até bem, mas empata. E aí volta toda a crise, vamos cair, esse time é uma merda, o Botafogo vai cair para a segunda divisão, e aí começa o desespero. Quando o Botafogo vence, a gente vai pro G4, quando o Botafogo perde, a gente vai pro Z4. E não pode ser assim, né? O América Mineiro, por exemplo, é o atual líder do retorno, não toma gol, se eu não me engano, sei lá, cara, acho que com 6 jogos, e não perde a 9 partidas. Ganhou agora do Corinthians, finalista da Copa do Brasil. Então o time do América é chato, é bom, é bem treinado, certo? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado. Eu, por exemplo, não colocava o Atlético Goianiense como candidato ao rebaixamento. Eu acho que tem time pior do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está aí, assim, quase que pegando a senha junto com o Juventude para já cair para a Série B. O Campeonato Brasileiro é dinâmico, gente, né? O Grêmio, aquele Grêmio caiu, né? Tá na Série B hoje, né? Então é importante dosar as expectativas, cara. Eu acho que a nossa realidade já é muito mais tranquila em relação a essa distância para a zona do rebaixamento, tá? Mas para pensar em alcançar uma 9ª posição que está o Goiás, uma 8ª posição que está o América, para ultrapassar e dar uma distância ali para o Santos, em relação ao Santos, o Ceará, o Red Bull Bragantino, a gente tem que vencer em sequência. E agora a gente tem essa possibilidade, não é uma certeza, porque nós não temos aquele super craque protagonista para resolver a parada. Ou aquele cara que ele tá deslumbrando, por exemplo, em números, né? Se tem um cara que tá fazendo o Goiás brigar ali por uma pré-Libertadores nesse momento, é o Pedro Raul. Você tira o Pedro Raul do time do Goiás, é um time que ele sente essa limitação. E o Botafogo vai enfrentar o Goiás sem o Pedro Raul, inclusive. O Coritiba vai fazer um campeonato mais ou menos sólido com o Igor Paixão. O Igor Paixão foi embora, o Coxa tá ali, 16º, né? O Botafogo ele fazia um campeonato ainda faz um campeonato de oscilação, mas agora é num jogo amarrado em que você tem um Marçal para fazer uma boa jogada, cavar uma falta e colocar uma bola na cabeça do Cuesta, né? É num jogo amarrado que você tem um Eduardo para roubar uma bola, entregar pro Tiquinho e ele marcar o segundo gol, certo? A gente ainda tem que melhorar muito em dinâmica coletiva. O Botafogo é um time desequilibrado, ele pressiona bem durante 10 minutos, aí aos 20 minutos ele apaga um pouco, aí aos 30 ele volta a fazer uma boa jogada, aos 40 ele sofre uma pressão. Aí o Botafogo substitui e vai muito pro ataque no segundo tempo, a defesa fica fragilizada. É um time ainda muito capenga, sabe? Mas agora nós temos jogadores para chamarem a responsabilidade,
para exercer algum tipo de pressão nos adversários e conseguir efetuar números, sabe? No momento que o Fortaleza começava a pressionar, o Botafogo foi lá, fez uma jogada, veio o Jefinho, o Eduardo, gol de cabeça. Jefinho fez uma puta jogada, mais um gol do Eduardo. Né? O Marçal arranca um coelho da cartola, dá um chutaço e marca um golaço, certo? Então, o aspecto individual da capacidade desses atletas que são meio time a mais em relação ao time do primeiro turno são a minha esperança para que o Botafogo encontre um equilíbrio maior em relação a resultados, sabe? Venceu o Coritiba, se Deus quiser pode vencer o Goiás. Se não der para vencer o Palmeiras, que é um time muito forte, pelo menos empata. Aí vence mais uma depois do jogo, depois na partida contra o Avaí, certo? E assim vai. E aí o Botafogo vai se distanciando cada vez mais da zona e vai tentando se aproximar e fazendo contas para ver quem tá ali. Mas agora, sem gerar um discurso de que a pré-Libertadores é uma obrigação, porque ela não é, certo? Para mim, assim, na minha cabeça, a obrigação do Botafogo é ficar distante o suficiente da zona do rebaixamento, o que significa se classificar ao menos para a Sul-Americana. Se der para ir para a pré-Libertadores, maravilha. Né? Mas agora, eu ainda acho que se o Botafogo terminar esse campeonato ali em 11º, não é um fim do mundo, e já é um salto interessante para disputar a competição internacional em 2023 com um time mais reforçado. Beleza, rapaziada? É isso. Desculpem mais uma vez a ausência aí ao longo dos últimos dias, mas está sendo um sonho para mim estar aqui, jogar a Supercopa Desimpedidos, enfim. E vocês fazem parte disso, cara, porque essa trajetória, essa caminhada, ela começa com o Braulio Fogo. Ela começa com essa paixão pelo Botafogo. Então é isso. Sintam-se abraçados. Valeu? Um abraço e fui.